Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo. Quando não dá para fazer ao vivo, a gente deixa um tipo ao vivo, né? Então, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, menos aqueles dias que não dá para fazer ao vivo, aí eu deixo um tipo ao vivo às 10 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática no domingo. 12h30 tem vídeos do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo, certo? E que mais? Temos uma loja virtual, a Loja Assombrada, onde você vai encontrar vários produtos, como por exemplo camisetas, como esta aqui da Bruxa, você vai encontrar lá. Vai encontrar luminárias, camisetas que brilham no escuro, luminárias, canecas, várias coisas, vários produtinhos. E não se esqueçam de deixar... Deixa eu arrumar minha camiseta aqui. Não se esqueçam de deixar um like aqui neste vídeo, ok? Aqui embaixo, vai lá e clica no like. Gosta do canal, curte os relatos, deixa o seu like para nós. Vamos então a este relato aqui de hoje, que é... Ai, tem um pelinho aqui. A enfermeira. A enfermeira. Boa noite, Ana, tudo bem? Me chamo Fulano. Sou de Minas Gerais. Este relato aconteceu com a minha mãe no ano de 2010, em um dos hospitais famosos aqui da minha cidade. Nesse ano de 2010, foi um ano de muita alegria pra gente aqui de casa, pois foi o ano de nascimento da minha segunda sobrinha, a filha da minha irmã. Devido ao plano de saúde, a minha irmã optou por realizar o parto nesse hospital, que aqui vou chamar de Hospital da Paz, um nome fictício, tá? Graças a Deus o parto ocorreu tudo bem, foi de cesariana, porém as duas, a minha irmã e a minha sobrinha, tiveram que ficar uns dias no hospital por alguma complicação lá. Porém era coisa simples que havia ocorrido, que eu não me recordo agora o que foi. Como o plano de saúde contemplava um quarto com melhores acomodações, a minha mãe fez a opção de ficar em tempo integral lá com elas, para auxílio da minha irmã. Durante uma semana... ela ficou lá durante uma semana, que era o tempo necessário de internação das duas. Lembrando aqui, Ana, que esse hospital é muito grande. Ele possui vários andares, tanto para cima quanto subterrâneo. Pois bem, durante 2 noites que a minha mãe estava lá, ocorreu tudo bem, nada de anormal. Na terceira noite, já se passava das 11 horas da noite e minha irmã estava com bastante sede e pediu para minha mãe buscar um pouco d'água para ela. Segundo minha mãe, ela ficou com um pouco de medo, porém ficou com medo de buscar água, é isso? Ela ficou com um pouco de medo, porém né? Não tinha outra solução. Segundo ela, nessa ala da maternidade havia um corredor muito longo, mas muito longo mesmo, mas bastante iluminado. Porém, ele era deserto, não tinha ninguém ali, somente aquele ar frio do hospital. O bebedouro que ela se lembrava ficava muito longe e ainda tinha que passar por uma rampa. Ela decidiu ir do lado oposto para ver se encontrava alguém que pudesse informar de um bebedouro mais próximo. E após andar um pouco, ela passou por uma área aberta, tipo aqueles jardins de inverno que algumas casas possuem, sabe? Que é uma parte interna, porém aberta. É uma área de luz, um jardim de luz, jardim de inverno. E ali, naquele jardim, estava sentada, um pouco curvada e com um cigarro aceso nas mãos, uma enfermeira. Minha mãe viu uma enfermeira ali. Segundo a minha mãe, ela era negra, de estrutura média, vestida como as demais enfermeiras. Minha mãe disse que achou meio estranho ela estar fumando ali, porém não disse nada. Então minha mãe disse boa noite para ela,
foi respondida apenas com um acenar com a cabeça da enfermeira. Ela não disse nada, apenas mexeu com a cabeça. Naquele silêncio constrangedor, logo em seguida perguntou se havia um bebedouro mais próximo para que ela pudesse pegar água para minha irmã. Sem dizer nenhuma palavra, a enfermeira, ainda com cigarro nas mãos, somente apontou para frente e fez um gesto que indicava virar à esquerda. E assim a minha mãe fez, encontrando em seguida o bebedouro. Pegou a água e voltou. Só que ela estranhou que na volta a tal enfermeira já não estava mais no jardim de inverno. Porém, achou que ela havia voltado ao trabalho, né? Entrou no quarto da minha irmã e foi tudo normal. Eu esqueci de mencionar que a minha mãe é uma pessoa bem comunicativa e logo fez amizade com as enfermeiras da ala da maternidade, que, diga-se de passagem, prestaram um ótimo serviço. Na noite seguinte, um pouco mais cedo, a minha mãe, já sabendo do bebedouro, foi buscar água para já deixar no quarto, passando novamente por aquele jardim de inverno. E por surpresa, lá estava a enfermeira sentada, quase na mesma posição, com o cigarro novamente aceso. Minha mãe passou direto, pensando que ela não era de muita conversa, né? Na volta, adivinha, Ana? A enfermeira não estava mais lá de novo. Na quinta e última noite, a cena se repetiu. Minha mãe indo buscar água e lá estava a enfermeira no mesmo lugar, na mesma posição, fumando seu cigarro, porém dessa vez na volta, ela continuava no mesmo lugar. Minha mãe, falante como é, disse boa noite, né? Que novamente foi sem resposta. Voltou para o quarto onde estava minha irmã e dormiu. Na manhã seguinte, na qual a minha irmã ganharia alta, as duas acordaram cedo, já arrumando as coisas para irem embora e aguardando o médico que daria a alta. Como tinha dito, a minha mãe se afeiçoou muito às enfermeiras da ala da maternidade. Ela quis tirar uma foto de lembrança, juntamente com a minha irmã e com a minha sobrinha recém-nascida. Chamou as enfermeiras, que no total eram 8, se reuniram ali e tiraram a foto. No momento da despedida, a minha mãe disse a uma delas: depois deixa um abraço por mim para aquela outra enfermeira, que eu não sei o nome, mas ela me ajudou a encontrar o bebedouro. Essa moça que a minha mãe estava conversando disse: não, senhora, nessa ala só trabalhamos nós. E a minha mãe insistiu, não, tem uma enfermeira sim, ela estava lá, E aí a enfermeira perguntou como era essa outra tal enfermeira. Daí a mãe explicou que ela era negra, de estatura baixa, estava fumando um cigarro no jardim de inverno, que não havia conversado com ela, porém ela indicou o caminho para beber água, para pegar a água. Com a cara de espanto, ela disse que realmente essa mulher não trabalhava ali. Porém, outros pacientes já haviam relatado ter visto essa tal enfermeira no mesmo local, com o cigarro na mão, porém calada. E que outras colegas de trabalho também já haviam visto de relance ela pelos corredores, que aquilo ali era um caso oculto entre elas. Não diziam nada para ninguém para não causar medo nos pacientes e demais funcionários. Somente ali a minha mãe teve o entendimento do que ela havia visto e interagido, né? Que era uma entidade, um espírito. O espírito dessa tal enfermeira que por algum motivo estava por ali, né? Minha mãe ficou muito assustada e quando chegou em casa nos contou com bastante espanto e ressaltou que às vezes que ela passou por essa tal enfermeira, ela não sentia medo. Ela se sentia, pelo contrário, mais segura por saber que naquele corredor tão longo havia uma pessoa. Esse foi o relato da minha mãe contado por mim. Ana, uma ótima noite. Muito obrigada, um beijo para você.
Gente, é o que eu falo, hospitais tem muita coisa, né? Vai saber, se puxar pelo histórico, sei lá, se essa enfermeira provavelmente tenha trabalhado por ali, vai saber por quanto tempo, às vezes passou boa parte da vida trabalhando naquele local, e aí depois, quando faleceu, ela continua por lá, mas aí com os mesmos hábitos, fumando ali. Que interessante, né? Mas, gente, eu penso que o hospital deve ser cheio dessas aparições, desses casos assim. Se você tem algum caso de hospital, já viu alguma coisa nesse sentido, manda um relato pra gente, tá? E deixa eu ver aqui. Bom, e esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais, ok? Beijos e fui!